escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, galera da UPA, legal a gente voltar a falar, dar uma aula para vocês. A última aula da nossa revista, essa revista Território, ela está falando sobre uma viagem pela história da redenção, na parte 2, não é? E nós vamos estudar hoje a última lição dessa nossa revista Território, a lição 13, viver como estrangeiros a serviço do rei. Viver como estrangeiros a serviço do rei. Estamos vendo, na verdade, tem uma linha central aí da Bíblia, que estamos estudando os profetas, né? E falando sobre o reino, dentro da visão dos profetas. Ainda há pouco tempo atrás eu dei uma aula sobre Abacuque, agora eu vou falar sobre, não sobre Jeremias, mas o que Jeremias fala sobre Judá, o reino, o rei e tanta coisa assim, né? E o tema da nossa lição é muito sugestivo, né? Viver como estrangeiro a serviço do rei. O texto nosso está em Jeremias capítulo 29, começa do versículo 4, é um texto curiosíssimo, presta atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O que Deus diz? Edificai casas e habitai nelas, aí na Babilônia. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, por onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o que vocês querem, o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei a dizer isso, diz o Senhor. Assim, então diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, segundo tornando-vos a trazer de volta para aqui. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, que são pensamentos de paz e não de guerra. Então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então essa aqui é a nossa lição, que você já conhece, né? Lição Território. O tema é uma viagem na história da redenção 2, era a continuação daquela outra lição, e estamos então na lição 13, que é a última lição nossa, tá bom, gente? Interessante a gente olhar esse texto, aqui em Jeremias 29, de 4 a 14, que fala sobre viver como estrangeiro a serviço do rei, é que Deus usou Jeremias de um modo muito particular, porque ele foi de Judá, enquanto Judá ainda não era cativa, e também ele foi levado para a Babilônia. Então, na verdade, ele foi profeta em Judá e profeta na Babilônia. E esse é o contexto. O Jeremias, aqui no capítulo 25, de 1 a 12, ele fala que eles iam ficar 70 anos na Babilônia. E os falsos profetas, aqui no 29, 32, diz, não, isso vai ser rápido, isso é uma coisinha boba, é uma coisa pequena que não vale nem a pena vocês ficarem preocupados com isso. Isto é, profetizavam aquilo que eles queriam ouvir, aquilo que era de bom gosto ao ouvido deles, os seus desejos, os seus interesses mais carnais, não é? Então, o que Jeremias estava falando diante desses falsos profetas? Gente, 70 anos. Agora faça uma coisa, aceitem o castigo de Deus. Aceitem o castigo de Deus, e diz o texto, e tirem proveito
deste momento. Tirem o proveito da cidade. Aquilo que vocês já ouviram dizer muitas vezes, né? Carpe diem. O que é carpe diem? Aproveite o seu tempo. Aproveite o dia. Usufrua. Sugue o máximo de bom que você puder do seu dia. Carpe diem. Os latinos falavam. Então, esse vem de uma poesia antiga de um latino chamado Horácio. Carpe diem. Aproveite o seu dia. O Jeremias está falando, vocês já vão mesmo para lá, não vão? Vocês não vão ser escravos? Não tem saída. Deus é soberano, Deus é dono da história, Ele vai fazer a história acontecer, e o que Ele disse era 70 anos. Então vocês vão viver 70 anos como cativos. Aproveitem, curtam, tirem tudo de bom da cidade. Quando eu mandei os meus 2 filhos para os Estados Unidos, em tempos diferentes, a Raquel, o Nelsinho primeiro, depois a Raquel, eu disse para eles a mesma coisa. Vocês vão um país estrangeiro, muito rico, muita cultura. Suguem tudo que vocês podem. Aprendam tudo que vocês precisam aprender. Carpe diem. E depois tragam para o seu crescimento, para dentro do seu país. Tragam para a sua cidade. Vocês sabem que as grandes companhias americanas, a NASA, compram cérebros de muitos brasileiros, isto é, oferecem um salário tremendo e eles vão para lá. Levar o que eles têm aqui para lá. Então pode fazer o contrário, também traga do que tem lá para cá. É isso que Jeremias está falando, carpe diem. Quando vocês forem para a Babilônia, aproveitem aquilo. Aproveitem tudo que tem lá. O que tem lá nessa Babilônia? Como posso aproveitar da cidade? A primeira coisa que você tem que fazer, envolver-se com a sua cidade. Versículos 5 e 6. Interajam com os cidadãos da Babilônia. Ou seja, vocês devem construir casas, devem trabalhar com afinco e produzir muito para a cidade, devem promover o bem social, devem progredir econômica e socialmente, devem crescer. Suga conhecimento da Babilônia. Eles têm edifícios extraordinários que vocês não têm, Judá. Aliás, o jardim suspenso da Babilônia. Então, desenvolvam tecnologias, suguem a tecnologia da Babilônia e depois de 70 anos, vocês vão vir com uma riqueza incalculável. Ao invés de ficar no cativeiro amargurados, tristes e decepcionados, curtam, aproveitem, suguem. Lembra o que fez Daniel, o profeta? Cresceu, desenvolveu, se tornou o sátrapa mais importante da Babilônia, enriqueceu, tinha casa, tinha um bangalô lindo, uma mansão onde ele morava, era amado pelo rei, amado pelo povo. Carpe diem. Já que vocês vão estar aí, na Babilônia, já que vocês vão ser escravos, aproveitem. Aproveitem tudo, suguem tudo que vocês podem sugar. Então, envolver-se com a cidade. Segundo, buscar a paz da cidade. Olha aí, 29:7. Orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade vocês terão a sua paz. Quando eu oro pela paz da cidade, a paz volta em mim. Se você ora por Jaú, Jaú começa a melhorar os níveis sociais, a criminalidade vai abaixando, a pobreza vai abaixando. Não só a cidade vai ganhar, mas essa riqueza toda também vai bater na sua porta, vai bater na sua casa, vai ter menos ladrão, menos noia. Você pode sair com mais tranquilidade para a escola, para sair numa lanchonete. A coisa vai ficar muito mais tranquila, porque você está preocupado com a sua cidade. É o que Jeremias estava falando. Olha, quando vocês forem para a Babilônia, orem pela paz da Babilônia, porque vocês vão ganhar muita paz com a paz dela. É interessante isso, a gente orar pela paz, porque os cristãos são, acima de tudo, agentes pacificadores, não pacifistas, pacificadores. Agentes que promovam a paz, agentes que promovam transformação social, transformação laboral, transformação econômica, transformação profissional. É isso que os de Judá deveriam fazer na Babilônia. Envolver-se com a cidade, buscar a paz da cidade, buscar a transformação social da cidade. Paulo dizia em Efésios capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois, que vos torneis modelos da vocação a que fosse chamados. A palavra ali, cidadãos, é cidadania, de polis, de cidade. Então que vocês sejam, Paulo estava dizendo,
polivalentes na sua polis, que vocês possam multiplicar os saberes, a cultura, o conhecimento, a força, a riqueza, a cultura. Que coisa legal! É o que Deus está falando para os de Judá. Outra coisa que devemos fazer, os de Judá deviam fazer, envolver-se com a cidade, buscar a paz da cidade e orar pela prosperidade da cidade. Versículo 7b do capítulo 29. Ore pela prosperidade da cidade, pela prosperidade econômica, pela prosperidade de segurança, pela prosperidade política e pela prosperidade social. Orem. Olha que eles eram inimigos da Babilônia. E Jeremias estava dizendo, ore por essa cidade. Ore por ela. Ore pelo seu inimigo, para que o inimigo tenha mais paz no coração e dê oportunidade para vocês se enriquecerem aí na Babilônia. Orem pela paz da cidade. Legal a gente poder entender o que Jeremias estava falando isso, não é? Bacana. Pois é, gente, depois que eu falei sobre todo essa bênção que poderia os de Judá buscar da escravidão, pergunta que se essa história ficou há 650 anos atrás, que tem a ver comigo? 650 anos antes de Cristo, 2.600 e tantos anos, não é? O que tem a ver isso comigo? Tem tudo a ver. Porque a Bíblia diz que também nós somos peregrinos. Pedro diz, na primeira carta sua, 1 Pedro 2,11, rogo-vos, pois, como peregrinos e estrangeiros que sois. Do mesmo modo que os de Judá eram peregrinos e estrangeiros na Babilônia, nós, guardadas diferenças, mutatis mutandis, né? Mas aplicando no mesmo contexto, mas guardadas diferenças, nós também somos estrangeiros e peregrinos. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nós somos peregrinos e devemos aguardar o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo? Que você é um cidadão de duas pátrias. 2 Coríntios 5, 20 diz que a nossa pátria está no céu. Nós somos cidadãos de duas pátrias. Uma pátria transitória, que é esta, e uma pátria eterna, que é a do céu. Nós somos párocos neste mundo. E em 2 Coríntios, diz Paulo que nós somos embaixadores de Cristo neste lugar. 2 Coríntios 5, 20. Embaixadores. O que o embaixador faz? Ele faz embaixada. Ele representa os valores da sua terra numa terra estranha. Por isso é que Jeremias dizia que eles deviam construir famílias na Babilônia. Os de Judá deveriam dar as filhas para o casamento e esposas para os seus filhos. Isto é, eles deveriam multiplicar os valores hebreus dentro daquela sociedade, influenciar aquela sociedade. Quando eu estou falando de casamento aqui, que eles deviam casar na Babilônia, é casar hebreu com hebreu. Não há nenhuma possibilidade de casar um babilônio com um hebreu, porque eles são culturas diferentes, mundos diferentes, histórias diferentes. Lembra Daniel, Sadraque e Mesaque lá na Babilônia, no mesmo contexto de Jeremias? Queriam tirar a comida deles e tirar o nome deles. Por que tirar comida e nome? Porque isso constitui a gente. E Daniel resolveu fazer um contrato com as pessoas. Podiam chamá-lo do nome Babilônia, mas ele era o grande Daniel. Ele queria servir como embaixador de Judá dentro da Babilônia. Ele representava os valores espirituais. Pode ver que quando Daniel chegava diante do rei, ele sempre proferia o nome do seu Deus, que era um Deus diferente da Babilônia. Então, os de Judá deveriam casar hebreu com hebreu. O que eu estou dizendo? Você está falando que eu tenho que casar com pessoas cristãs? Sim. Mas, Cícero, tem gente na igreja, menina pior do que as meninas do mundo, meninos piores que os meninos do mundo. Não estou falando de igreja. Você quer boa dica para edificar uma cidade? Para edificar, ser um bom cidadão? Tenha um casamento de Deus. Você quer acertar um casamento, menina? Quer acertar, menino? Que o seu parceiro ame mais a Deus do que você. Ame mais a Deus do que você. Quando você achar esse menino, essa menina, pode ir para frente, que vai dar samba, vai dar coisa boa. Tá bom? E então eles estavam ali como embaixadores e deveriam aumentar a embaixada, os valores espirituais de Judá. Claro que não eram valores econômicos, porque a Babilônia era muito mais rica, mas valores espirituais de Judá. A função do embaixador é representar quem?
os valores do seu país e o nome do seu rei. É isso que estamos fazendo nesse mundo. Se você passa por aqui e apenas se torna um embaixador de uma pátria só, a pátria brasileira jauense, você não está cumprindo a sua missão. Claro que somos embaixadores, somos jauenses, eu sou jauense, tenho o título de cidadania, o que me honra muito, mas na verdade eu represento um outro país. Na verdade, eu sou um cidadão de uma pátria superior e eu devo espraiar o valor espiritual desta pátria aqui, onde eu vivo, onde eu moro, onde eu trabalho, onde meus filhos cresceram. Meus filhos cresceram aqui em Jaú, então eu devo representar, ser o embaixador disso aqui. Então, o que eu devo fazer então nestas embaixadas? Representar o meu país, representar o rei, com as riquezas do rei, com os valores do rei, mostrando ao país, onde eu estou estrangeiro e peregrino, que existe um rei superior a todos os Nabucodonosor do mundo, a todos os Belsazares e os Darios deste mundo que eram reis da Babilônia. Lembra quando Nabucodonosor disse, depois daquela experiência terrível, dele se tornar um animal pastando no campo? Leia o livro de Daniel, que coisa interessante. Quando ele voltou de lá e disse, agora ninguém neste país vai adorar outro Deus, senão o Deus de Daniel. Opa! Ele fez embaixada. Daniel se tornou um embaixador do rei ali dentro. Essa é a nossa função, porque Pedro diz na sua carta, capítulo 2, 1 Pedro, que nós somos embaixadores e peregrinos. O que é a palavra peregrino? A palavra peregrino é pároco. Pároco. Por isso que a gente chama o padre de pároco. Porque o padre está aqui, mas depois ele vai mudar. A paróquia significa um lugar que não é fixo. Um dia perguntaram a John Wesley, o grande evangelista inglês, onde é a sua paróquia? Ele respondeu, a minha paróquia é o mundo. Por que ele disse isso? Porque ele foi na origem da palavra paróquia, que significa peregrino. Então, de uma certa forma, você é um pároco, eu sou um pároco, nós somos peregrinos, somos cidadãos aqui da terra e devemos trabalhar por ela, economizar, trabalhar, multiplicar, casar, mas somos cidadãos da Jerusalém celestial, da pátria do Rei Jesus, da qual ele é rei e também é senhor de todos os senhores. Então nós somos embaixadores. Como tais, vivemos respeitosamente como cidadãos aqui da terra, mas cumprimos a lei da cidadania celeste. Obedecemos em última instância a um outro rei, ao Rei Jesus Cristo. Então existe uma lei maior do que a lei da terra, é a lei do céu. Existe um rei maior do que o rei dessa terra, o Rei dos Reis. Existe um modo de viver aqui na terra, devemos nos identificar com os jauenses, com os brasileiros, mas a cidadania nossa extrapola ao estereótipo brasileiro. A nossa cidadania é uma cidadania espiritual. É ela que devemos infiltrá-la invisivelmente, mas poderosamente, em todos os âmbitos e raias do nosso país e da nossa cidade. Assim é que nós devemos viver como estrangeiros e peregrinos neste mundo. Jeremias fala no seu texto de dois futuros. Logo, olha, depois de 70 anos futuro, vocês voltam. Isso cumpriu. Agora Jeremias também pode ver lá na frente. Ele continua falando de um outro futuro que será eterno. Claro que ele está falando de Judá, mas aplicando a igreja de Cristo. Então há um futuro longo de 70 anos e um futuro eterno. Nós devemos olhar, viver aqui, tendo uma visão média da terra, da história, mas olhando aquele futuro que é eterno, que é o futuro da nossa cidadania, onde nós vamos viver para sempre. Como você vê hoje, por exemplo, o Afeganistão, a China, a Rússia? Você ora por esses países. Se você orar como cidadão espiritual por esses países, se houver paz, aquela paz vai rodar, vai rodar, vai rodar e chegar aqui. Se a igreja deixar de cumprir a sua função e começar a haver guerra, ela vai rodar e a guerra vai chegar aqui. Jeremias dizia, ore pela paz da cidade, porque se Babilônia tiver paz, vocês vão ter paz. Nós devemos orar pela paz da nossa cidade, do nosso vizinho, daqueles que estão na periferia, porque quando eles estiverem em paz, nós vamos também ter paz. Quando eles crescerem socialmente, nós vamos crescer também. Quando eles crescerem economicamente, nós vamos crescer também. Quanta pobreza que é a nossa cidade.
Será que estamos orando pela nossa paz? Quanto assalto, não tinha nada disso aqui, tanta droga, não tinha nada. Como cresceu? Por quê? De alguma forma, de algum jeito, em algum lugar nós estamos falhando. Devemos exercer a cidadania espiritual. As nossas lições, gente, elas têm um cordão central, né, que é o reino e o rei, e também temos as lições, dessas 3 lições sobre o reino de Deus, sobre a aliança que Deus faz com o seu povo. Em todas as lições vocês viram isso, e também o mediador dessa aliança, que é Jesus Cristo. Ele é o mediador. Em todas as lições você tinha o reino, a aliança e o mediador. Nós temos um reino espiritual. Nós temos a aliança que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. E nós temos um mediador, que é Jesus Cristo, que nos leva à presença desse grande Rei Celeste, que é o Deus eterno, o Deus de Daniel, o Deus de Judá, o Deus que domina as Babilônias, os impérios, os grandes impérios da vida. Bacana, né, gente? Uma lição mais curta, mais rápida, mas eu espero que vocês entendam o contexto de Jeremias 29 e possam curtir isso e pensar na sua cidadania como embaixador de Cristo aqui na Terra. Tchau, tchau. Até a próxima lição da próxima revista. Um grande abraço. Vejo vocês.